responsabilidade foi lá construir a unidade. No segundo momento, eu me ouço, dado o CNG, pessoas falar que ia reverter essa questão na base. E isso, para mim, é passar rasteira na base. Não dá. Parabenizo essa Assembleia aqui, que suspendeu a greve. O companheiro que me antecedeu foi porque nós sabemos aqui que tem grupo político dentro da Fazubra, nós somos bobos, sabemos tudo isso. E o companheiro que antecedeu aqui, o grupo dele votou. Estava junto desses 5 votos aqui, companheiros, para a suspensão da greve. E o companheiro aqui disse que está sem norte. A gente temos que ter responsabilidade. Nós tínhamos uma porta aberta para dia 7, defragamos greve dia 6. O governo está abrindo as portas para nós, senão a gente vai ficar sem nada. Para nós aqui fazer uma reflexão de que realmente a gente quer. Queremos sair sem nada. Nós temos várias questões nessa greve. A nossa greve não é só por questões de dinheiro, não. Nós temos uma emenda 520, que agora ela se transformou em lei. E nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter que chamar essa categoria para nos ajudar. O sindicato também. Para nós defender aquele HU ali, para ele continuar. Se nós quisermos que essa população daqui, não só nossa aqui de Uberlândia, como da região, tenha assistência, defesa do serviço público. Então, companheiro, eu estou aqui chamando vocês para reflexão mesmo. O que queremos? O que queremos? 1 minuto. Eu fico pensando, se a gente ficar... A gente perguntou depois disso tudo, voltando lá, perguntamos para o CNG, aqueles que aprovaram por 58, com 33 abstenções e 2 votos contrários, perguntando qual era a proposta dos 58 que aprovou a manutenção da greve. Porque nós tínhamos a proposta de sentar com o governo abriu para nós sentar de novo, concluir uma pauta, concluir um calendário. Eles simplesmente viraram e falaram assim: vamos construir a partir desse momento. A partir desse momento, companheiro, nós estamos de greve até dia 6. Agora nós vamos começar a construir um movimento para poder o governo abrir para a gente. Companheiros, vamos pensar. Nós temos que ter responsabilidade com essa categoria. Eu acho então é o momento da gente de reflexão e ver realmente o que nós queremos. Obrigado por isso. Reinscritos, vamos tentar fazer reinscrição no máximo em 3 minutos para a gente encaminhar. Silnando. Silnando. 3 ou 2? 2. Vamos tentar, se conseguir em 2, mas no máximo 3. Eu falo em 2 minutos. Obrigado. Eu queria dizer o seguinte. Sempre falei aqui, se for fazer a greve, vamos fazer, mas tem que ter gente na greve. E o companheiro, infelizmente, assumiu aqui que saiu da Assembleia, chegou no setor e foi vaiado. Ele não estava no comando de greve, então por que ele voltou para o setor e está assumindo que quer continuar a greve? Ou ele quer começar a greve agora? Vamos ser honestos, gente, vamos ser honestos. E eu faço uma proposta, continuo garantindo a minha proposta para quarta-feira. Por quê? Se a greve é forte, nós vamos botar 1000 pessoas aqui, não é só 200 não. Aí nós vamos para dentro daquele hospital para saber quem é que vai sair, porque o hospital é o forte da nossa greve. Todo mundo sabe disso. E aí eu tiro até terça-feira que vem para a gente mobilizar a categoria para vir aqui para dizer, vamos fazer uma greve forte. Por isso eu proponho a avaliação da greve na quarta-feira e a gente não ficar aqui leviano, achando que em 2 dias nós vamos trazer os mesmos 200 que vai para votar por 4.000. E a colega falou uma coisa aqui. O jornal 6 de 7 do Sintete, me desculpe, o jornal do comando de greve. Eu não sou da direção. Eu pedi desculpa pelo jornal, pelo que a companheira, muita propriedade, reclamou lá em cima. Tá certo. Mas vamos ser honestos. O jornal não é da direção do sindicato. Porque senão nós vamos estar indicando greve para meia dúzia e ficar xingando essa meia dúzia. E aí, para mim, não tem dois grupos, não. Se tiver greve, é 2 grupos na greve. Inclusive para fazer todas as atividades. E aí eu quero que cada um no seu setor mobilize realmente a categoria. Por isso a minha proposta eu mantenho para quarta-feira avaliar o movimento de greve. Obrigado.
Obrigado, senhor Nando. Cirle. Companheiros, em primeiro momento, assim, aquela assembleia do dia 12 foi uma assembleia tensa e que as pessoas estavam tensionando propositadamente também. Vários companheiros e tudo. Então aqui de público, estou pedindo desculpas para a Carla, daquele finalzinho de assembleia, porque não foi a assembleia inteira. Foi na hora da votação das propostas, que foi apresentado o tumulto, e a mesa, tinha mais um tanto de gente aqui, Sueli, você não deve ter observado, dos tubarões, lá de trás, orientando a mesa como encaminhar, porque tinham prestado atenção como é que as propostas... Então, assim, eu acho que a gente tem que ser honesto e colocar. E também uma mesa para coordenar num dia daquele, no dia 12, tem que ser corajoso para vir para cá. E a gente tem coragem. E a gente vem e a gente enfrenta. Mesmo os companheiros que é do grupo que está radicalizando em Brasília, que hoje está aqui articulado e trabalhando, outros companheiros na base, a revelia, em alguns momentos lá atrás, a revelia da direção do sindicato. Companheiro aproveitando a eventual substituição dele na direção nacional da FASUBRA, para sair na categoria falando que era diretor da FASUBRA e fazendo, atropelando a direção da entidade sindical, que com muita responsabilidade sempre encaminhou essa categoria para a luta. Eu já tive em Tuiutaba. Quando Tuiutaba começou, tinha 10, 11 técnicos lá. Ia lá, conversava muito com o pessoal e ela falava de forma clara e transparente, porque o que eu tenho aqui dentro não tem dinheiro, não tem nada. Mas a universidade, nos 20 anos que eu estou nela, eu sempre fui respeitada pela minha palavra, porque eu não tenho a prática de mentir e nem enganar a categoria. Já tem algum tempo que, porque começou esse movimento do Vamos à Luta, e aí alguns novos funcionários que entraram... e outra coisa, o companheiro esteve aqui no microfone deturpando a minha fala, no sentido do conhecimento que eu coloquei foi elogiando mesmo e admiro muito. Tenho muito que aprender com os companheiros, com o conhecimento que traz. Como os companheiros têm muito que aprender com a gente, com a prática que a gente já tem. Eu estou com 52 anos, então tem uma prática. Eu lá nos meus 21, 22 anos, era super afoito, os outros viviam me brecando para trás, e eu era estilo Carla, assim, ó. Toda hora eu estava lá agitando, querendo essa coisa toda. De vez em quando eu tenho recaída. Eu sou sanguínea, eu sou parente de italiano, então a coisa é complicada nesse sentido. Mas eu quero que os companheiros reflitam, e todo mundo, os companheiros que estão aqui, que vieram aqui no microfone, muitos falaram mesmo. O que está faltando é a ética mesmo de acatar a deliberação do Comando Nacional de Greve, como nós acatamos a deliberação da plenária para deflagrar a greve. É isso que nós temos que fazer, é isso que a gente está tentando colocar, e às vezes de forma atabalhoada, os companheiros param de ouvir a gente porque a gente se perde nas provocações, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Aí voltando, Sueli, lá atrás, só para concluir, quando eu em algumas vezes discordei do Mário nas assembleias, eu fui taxada no microfone, às vezes até por você, que eu estava brigando com o Mário. Não, eu estava debatendo ideias. Conclua. Aí a gente entende isso como uma política de queimação, porque a direção está sempre voltada para mim. Você conhece minha história de luta, inclusive dentro da biblioteca. E os anos todos que eu estou dedicando a minha saúde a esse movimento, e com muita, sabe, muita responsabilidade, bastante centrada e com muito esclarecimento para a categoria, que esse é o meu jeito de ser. Paulo Henrique. Olha, companheiros, eu acho que a coisa não é o certo ou o errado, né? A gente tem que estar refletindo, porque é o seguinte: o pior dos males é a omissão. Realmente. Por isso, diante da atual conjuntura, onde todas as entidades estão adotando uma lógica de sentar e negociar com o governo, e não entram em greve, porque se entrar está suspensas as negociações, a FASUBRA ficou isolada. Tem 50 dizendo que o Duvanier está certo, que tem que sentar na mesa, e tem um dizendo que o Duvanier está errado, tem que negociar na greve. Quem é que vence isso? Então, não dá para mim ser omisso do conhecimento que eu tenho, das consequências que será a continuidade do movimento de greve na FASUBRA, e aí, só porque é a maioria, eu vou me omitir para depois falar que foi a maioria que é culpada. A gente tem que assumir, quando vimos que tem um buraco ali,
assumir, mesmo sendo minoria, dizer tem um buraco ali e nós não vamos compartilhar com uma política que vai julgar a categoria no buraco. Porque essa greve pegou o pique forte e fez, mesmo depois da Fazubra ter entrado de greve e dizer que o documento do governo não tinha valor, porque aí depois nós temos que discutir outras coisas, né? Se o Duvanier fala e assina um documento, o pessoal diz que não pode acreditar no Duvanier. Depois o argumento é que o Duvanier falou no jornal, então isso é a verdade pura e absoluta. A pessoa precisa saber, o Duvanier é mentiroso, não é? Ele é digno de crédito, não é? Porque se ele é digno de crédito porque falou lá no jornal, então por que não deram crédito então quando ele assinou um documento dizendo que ia ter um processo negocial com início, meio e fim a tempo do orçamento? 1 minuto. Essa é a questão. E quando o Duvanier disse que não tem reajuste, e não tem mesmo, não vai ter reajuste linear. O que significa isso? Reajuste linear é pegar todo o dinheiro, dar 5%, 5% para todo mundo. Onde os primos ricos ganham 20 mil, vai ganhar 5% em cima de 20 mil, enquanto nós com R$1.000 é 5% sobre 5%. E a Fazubra é contra isso, por isso que a gente quer recuperação das perdas e queremos isonomia. Para ser isonomia, você tem que estar lá colocado. Então é isso, minha gente. Então, para concluir, companheiros, o que a gente tem que colocar é o seguinte: qual fato novo que podemos ter amanhã para poder ter alguma coisa de concreto para poder fazer avaliação? É isso. Se o comando de greve definiu, e a teoria é, o comando de greve não define, é a Assembleia, por que que os companheiros, depois do resultado da Assembleia, exigiu que o comando votasse? Porque eles sabem que estavam errados antes. Então, essas jogadinhas é que as pessoas ficam discutindo, né? Só para finalizar a mesa, é legítimo o companheiro Mário, que defende um pensamento diferente, fazer as reuniões e buscar pessoas para trazê-los, entendeu? Isso é normal, assim como a gente defende a nossa tese, vão trazer pessoas para junto da gente. Isso é tudo normal. Agora, não dá para escamotear quando falar dos questões da greve. Qual é o motivo da greve? Como é que se oportuniza a greve para atacar porque tem eleições no sindicato no final do ano? Não dá para escamotear. Obrigado, Paulo. Janaína. Janaína é a última inscrita para a gente passar para os encaminhamentos. Pessoal, eu prometo que eu não estou preocupada com a eleição do sindicato, viu? Eu estou falando aqui respeitando os companheiros de greve. Já falei que a questão aqui não é partidária. O que eu quero colocar, até uma dúvida da colega, é o seguinte: bom, se ficarmos na suspensão da greve, então a UFO não negocia com ninguém e a maioria está na greve. Se dissemos aqui que temos que fortalecer a Fazubra, porque apesar das discussões, das divergências e das brigas que os companheiros aqui já relataram, é o que nos representa. Então nós vamos apoiar, acatar que o Comando Nacional de Greve quer continuar com a greve, nós vamos apoiar essa pergunta que está agora, companheiros, dessas discussões todas que nós ouvimos. É se nós vamos apoiar o movimento ou não. Nós temos que votar, acho que aqui é pertinente votar uma assembleia para discutirmos isso. Porque o que nos representa está lá e é a maioria. Então nós temos que discutir de forma responsável, porque dissemos aqui, e é verdade, o movimento estava forte. Eu disse na Assembleia passada que eu ia ter vergonha de voltar no meu setor, porque mobilizar de novo não é fácil. Eu estou com o celular lá ligado, porque o coordenador meu não está aqui, e se ele ligar eu tenho que ir lá e tenho que trabalhar. Não é mais fácil vir em assembleia, não é mais fácil mobilizar e passar no setor e informar o colega do que está acontecendo. A gente sabe que enfraqueceu o movimento, de fato enfraqueceu. Então eu acho que é justo voltarmos aqui numa assembleia para discutirmos se entramos em greve ou não, porque nós merecemos isso. Agora sem atropelos, sem ninguém dizendo que vai seguir A ou B, de forma séria e honesta. Então eu quero manter minha proposta e não esquecer, me desculpe, eu não posso esquecer, que é muito válido os alunos de medicina com aquele ato público na sexta. Se o Sintete puder ajudar no que for preciso, porque vai ser de manhã e eu quero participar também, os companheiros que não trabalharem de manhã, para discutir